no nosso telão e vamos gravar, por favor, para que você possa, se quiser, em seguida do culto, levar este CD para casa. Tema de hoje: o dom de Deus está em você. Só precisa ser reavivado. Diga, eu recebo esta palavra. Confesse comigo, diga, o dom de Deus está na minha vida. Diga, eu quero, eu preciso que este dom seja reavivado. Amados, é hoje. É hoje, eu creio. Diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 1, 3-7. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Que lindo, amados. Você já imaginou ser lembrado pelo apóstolo Paulo em oração? Você já imaginou? Ai, que coisa tremenda. Timóteo era lembrado por Paulo. Paulo orava por Timóteo. Você sabe que eu oro por você, eu oro pela igreja. A pessoa que está ao seu lado, o outro irmão, é tão importante quanto o apóstolo Paulo. E você tem sido motivo de orações neste ministério. Talvez de oração de algum irmão, de alguém que está do seu lado, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos. Não é bom isso daqui? É maravilhoso. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo sabia de alguma coisa de sofrimento na vida de Timóteo, um jovem, amados, entre 16 e 18 anos, pastor da graça de Deus, substituto do apóstolo Paulo. Paulo dizia, eu oro por você, Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, eu estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Você sabe que eu fico assim toda quinta-feira, todo domingo. Eu fico ansiosa por ver você, porque ver você no culto me dá alegria. Eu sei que Deus está fazendo a obra. Você faz bem para a minha vida. Eu espero fazer bem para a sua vida. Eu tenho essa expectativa. Amém? Amém, Juarez. Eu te amo, Juarez. Quando eu não te vejo no culto, eu fico muito assim, sabe? Apreensiva, porque eu sei que Deus está no controle de cada vida, mas a verdade é que nós sentimos falta uns dos outros, porque Deus colocou um amor muito grande no nosso coração. Deus nos juntou, foi Ele que quis nos juntar. Então, amados, assim estava Paulo em relação a Timóteo, e diz assim, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Como é bom você mostrar uma fé sem fingimento, que marque a vida das pessoas. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Olha que fé tinha esta família. Uma avó cheia de fé, uma filha, uma mãe cheia de fé, e um filho agora, pastor, cheio de fé e cheio de graça. Amém. Que assim aconteça com a tua família inteira. E estou certo de que também em ti. Paulo sabia que aquela fé, ainda que Timóteo fosse muito jovem, estava na vida de Timóteo, né? Por esta razão, pois, te admoesto. Esse te admoesto é te encorajo, te incentivo. Chamo a sua atenção, Timóteo, para que reavives o dom de Deus. Paulo sabia que o dom da fé estava na vida de Timóteo. Mas às vezes, as dores, as lágrimas, os problemas apagam, não é? Fecham, aprisionam, escondem esta fé. Ele diz, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui tem um mistério muito grande, porque Paulo estava longe escrevendo uma carta. E ele diz, pela imposição das minhas mãos. Como será isso? Como será isso? Estava longe. Sabe o que Jesus diz? Felizes os que não me viram e creram. Você sabe que você não precisa de mão sobre a sua cabeça para ter o dom reavivado nesta noite? Você sabe que basta você receber, você crer, basta você tomar posse que algo acontece na sua vida. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo escrevia isso, quem sabe num momento tão difícil na vida daquele jovem, de lágrimas, de medo. Imagina substituir o apóstolo Paulo. E Paulo disse, eu sei a fé que está na tua vida. E eu quero ver esta fé reavivada. Porque vida ela já tem. Precisa só ser acesa. Precisa ser assoprada.
E é isto que vai acontecer também com você nesta noite. Quem sabe você entrou aqui um pouquinho abatido, talvez igual ou mais do que a Timóteo a abateu, mas hoje é noite de você ter reavivamento, porque avivado você já é, mas Deus vai reavivar essa fé. Vamos orar a Deus nesta hora. Senhor Deus, bom, Deus justo, Deus de paz, Deus de mansidão, Deus longânimo conosco, Deus sempre fiel aos seus filhos. Obrigada por esta hora, obrigada por este culto, obrigada pelo privilégio que nós temos de comermos deste maná celestial, maná da graça, que chega todas as vezes que nos reunimos e que flui deste altar para as nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque tu trouxeste cada um dos filhos que aqui estão, colocaste os que têm que ouvir esta palavra do outro lado talvez do mundo, mas ligados neste altar, porque daqui flui o teu Espírito Santo. E nesta hora nós nos abrimos, Senhor, para aquilo que o Espírito quer nos dizer, nos falar, nos exortar. E se for necessário, nós nos abrimos para a admoestação do Espírito Santo, para que o dom maior, o dom da fé, que pode tudo, Senhor, seja reavivado em nós. E que o exercício desta fé possa trazer grandes milagres nesta noite. Em nome de Jesus eu oro. E é no nome de Jesus que eu confio e creio, que eu já agradeço. E toda a igreja do Senhor diga amém. Diga eu recebo o reavivar da minha fé. Graças a Deus. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados, pedras que vivem, povo escolhido, nação santa, ministros de uma nova aliança, sacerdotes reais, aqueles que são cabeça nesta terra e não cauda, que estão por cima e não por baixo. Eu quero começar esta mensagem e logo no início da pregação da palavra do Senhor, eu quero soprar as brasas vivas que estão na sua vida, para que todo o seu ser incendeie com o fogo do Espírito Santo. Que você hoje seja aquecido por dentro, já que por fora estou vendo todo mundo de cachecol, gorro, casaco de lã, mas por dentro você precisa ver alguma coisa acontecer aí no seu espírito. Esse fogo do Espírito Santo que já está em você pode ser hoje reavivado. E com isso, a sua vida se tornará ou voltará a ser luzeiro para aqueles que estão à sua volta. Luzeiro neste mundo de trevas. Diga, eu recebo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A geração que está aí fora é pervertida e corrupta. E cabe a nós, faz parte do nosso chamado, nos mostrar como pessoas irrepreensíveis, sinceras, inculpáveis, que andamos com os nossos próprios pés, mas que temos a certeza de que o próprio Deus Todo-Poderoso está conosco. Diga amém. Nós devemos viver no meio dessa sociedade corrupta, no meio desse mundo de trevas, de tal modo, amados, que a nossa vida reflita a luz de Cristo em nós. Diga amém. Então a nossa vida deve proclamar constantemente o evangelho da graça de Deus. Deve proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Diga, eu sou um proclamador de virtudes de Cristo. A verdade é que a grande maioria do povo de Deus não é luzeiro do mundo coisa nenhuma. Não vive conforme o padrão da graça de Deus, que é alto. Não dá testemunho da nova vida que tem em Cristo Jesus. E por desconhecer o novo pacto, a nova aliança,
por desconhecer o viver por fé, mostra ao mundo uma vida de sacrifícios, preços altos impostos por certos líderes, por certas denominações, subserviência, escravidão à lei, baixa autoestima e deficiência no seu modo de vida. É o que nós vemos aí fora. Infelizmente estamos falando dos nossos irmãos, de pessoas cristãs, de pessoas salvas. Mas nós somos diferentes, sabe por quê? Porque nós sabemos que fomos salvos por graça. E que essa graça nos fez santos e irrepreensíveis. E que nós precisamos caminhar para a perfeição, sim. Mas não a perfeição da carne produzida, porque não produz, mas a lei fala que produz perfeição. Não a perfeição produzida por obras da lei, mas produzidas pelo Espírito Santo, por fé. Então, nós vivemos o pacto da graça de Deus, as recompensas, as pedras preciosas, a firmeza na confissão. Nós cremos, amados, que até quando nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Nós temos olhos iluminados. Hoje nós compreendemos a nossa posição espiritual. Nós nos apropriamos da nossa herança em Cristo Jesus. Compreendemos plenamente o plano de Deus, perfeito, predestinado para as nossas vidas. Nós confessamos e cremos, porque esse é o exercício sacerdotal nesta aliança, neste pacto de superiores promessas. Nós sabemos que todas as promessas de Deus, e são mais de 7.000, têm o sim e o amém de Deus. Nós já compreendemos que foi o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que lançou os fundamentos para a igreja cristã gentílica, a igreja que não é judia. O que nós vemos aí fora é uma mistura. Nós temos uma igreja hoje, uma igreja judaico-cristã. Quando Deus estabeleceu um pacto chamado a lei para os judeus e um pacto chamado a graça de Deus para os gentios predestinados, nós vivemos segundo o Cristo que ressuscitou e nós não queremos imitar o Cristo na carne. Enfim, irmãos, nós cremos no que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós cremos no que a Bíblia diz que Cristo consumou na cruz do Calvário. A Cristo vive, tem vivido assim. E nós vamos fazer muito barulho nesta terra. Ainda não fizemos nada. Estamos aqui ensaiando um ruídozinho pequeno, mas nós vamos fazer um barulho tremendo. Ou melhor, nós vamos brilhar tanto que vai ser impossível passarmos pela história sem fazermos parte da história do povo de Deus na terra. A graça vai tomar conta deste país e deste mundo, amados. E nós somos parte fundamental dos planos de Deus para que isto aconteça. E saiba que diz a Bíblia que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Saiba também que Deus tem planos para a sua vida pessoal, tem planos para a sua família, para que nós juntos levemos os propósitos de Deus estabelecidos de antemão até o fim. Nada vai parar na metade. Nem em termos ministeriais, nem em termos pessoais. Diga aí o que você crê. Diga, nada vai parar no meio. Então, a graça vai produzir o efeito necessário na sua vida. Diga, eu recebo. Você precisa de conhecer a graça, e isto eu tenho a certeza e paz no meu coração que a Igreja Cristo Vive lhe proporciona. Porque somos um ministério de conhecimento, de revelação, e mais do que isso, de sabedoria, porque aplicamos o conhecimento recebido no nosso viver diário. Isso nos torna pessoas sábias. Você precisa vivenciar a graça de Deus. E o que é isto? Isto é a aplicação do conhecimento recebido do altar. É a sabedoria se manifestando, é a prudência. Amém? O fato é que somente conhecer a graça não é o bastante. Vamos dizer isso? Diga, somente conhecer a graça não é o bastante. Não é o bastante, amados, porque neste pacto, na graça de Deus, a Bíblia diz que o justo vive por... Então eu tenho que conhecer a graça, mas eu tenho que viver a graça por fé. Eu tenho que viver aquilo que é a minha herança, os meus direitos, aquilo que Cristo me outorgou de graça por fé.
O que é viver por fé? Então, eu fui procurar aqui viver. O que é o justo vive por fé. Essa expressão, traduzida em muitas bíblicas, eu encontrei algumas expressões. O justo anda por fé. O justo pratica a fé. O justo enxerga por fé. O justo ouve por fé. Então você está entendendo o que é viver? O que é viver? Viver o que é viver? Eu vivo, estou vivendo, você está vendo. O que é viver? É andar, é comer, é dormir, é acordar, enxergar, ouvir, fazer negócios, casar, educar, viajar, sair, chegar, estudar, mover-se, pensar, sentir, comprar, vender, mudar-se, sentar, deitar, levantar, prosseguir, falar, discutir, empreender, perguntar, responder, respirar. Tudo isso, diz a Bíblia, tem que ser por fé. Você está entendendo o que é viver por fé? Dá um respiro aí. Puxa o ar bem forte. Fez? Tem que ser por fé. Piscou o olho? Por fé. Pensou em alguma coisa? Por fé. Planejou o amanhã? Por fé. Pensou numa situação difícil? Pensou na base da fé. É tudo por fé. Muito bem. Eu, a pastora, a bispa Solange, lhe dou o conhecimento. Mas Deus lhe revela. Você percebe? Eu planto, às vezes eu rego, às vezes outros homens, outras mulheres, pastores do ministério regam, mas é Deus quem está lhe dando o crescimento. Eu ensino, eu insto, eu preparo, eu exponho a palavra, mas é Deus quem faz você experimentar. Graças a Deus por isso. Eu mostro as promessas, mas é Deus que as manifesta em sua vida. Eu prego, mas Deus respalda a palavra pregada que eu trago no altar. Eu exponho a palavra do Senhor, mas Deus acompanha esta palavra de sinais, de prodígios e de maravilhas. Então, eu sou um instrumento nas mãos de Deus, mas quem faz e respalda todas as coisas é o próprio Deus na sua vida. Diga amém. Amém. Então, nós vamos, amados, crescer. Este ano em especial, anos de grandes mudanças profetizadas na passagem de 2005 para 2006, é um ano que nós vamos experimentar, sim, com mais profundidade, a vida da fé, para que grandes mudanças sejam produzidas. Nós vamos desfrutar dos benefícios do conhecimento da graça de Deus. Nós vamos ser luzeiros nesse mundo tenebroso. Quem quer? Diga, eu quero. E Deus quer que eu seja luzeiro nesse mundo tenebroso. Agora, o ministério é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos ministros de uma nova aliança. O que é ministro? É alguém que ministra, que executa ordens? É alguém que faz algo em nome de alguém superior? Isto é um ministro. Nós somos ministros não da lei, da velha aliança, mas da nova aliança. A Bíblia diz que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, se a igreja, se o corpo de Cristo não está bem ajustado, não está com unidade, todos os membros sofrem e todos nós desperdiçamos as nossas forças. Sabia disso? Então nós somos ministros, mas para ministrarmos precisamos do corpo. Nós somos despenseiros dos mistérios, mas para falarmos dos mistérios nós precisamos do corpo. Nós temos uma maneira de nos mover na terra para sermos luzeiros no mundo. Deus estabeleceu que isso não fosse uma obra individual, avulsa, sozinha. Nós somos parte de um corpo. Este corpo tem que estar bem ajustado para funcionar como ministério, para funcionar como uma despensa, para funcionar como luzeiro no mundo. E para estar bem ajustado precisa ter um cabeça só, sendo ele o Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? Então, Deus não nos chamou para nós andarmos aos trancos e barrancos. Deus não nos chamou para nós andarmos desajustados, como um corpo deformado, sabe? Uns para cá, outros para lá, uns juntos, uns separados, uns avulsos. Não, isso não é a obra de Deus. Jesus Cristo é o nosso cabeça e a sua graça está em nós. E o nosso andar é por fé. Todos nós temos que andar por fé.
Por isso que batemos nesta tecla. Não adianta parte da igreja andando por fé e uma parte tentando ver. Será que para dar uma força para Deus não vai bem um jejum? Uma parte crendo, confessando, e alguém no meio do povo de Deus dizendo, mas Deus precisa de uma forcinha, quem sabe uma vigília, quem sabe uma boa campanha. Não tem boa campanha, não tem boa vigília, tudo isso é obra da lei. E quem faz estas coisas está debaixo da lei, portanto está debaixo de maldição. Por isso, amados, nós vamos, por fé, andar juntos. Por graça, nós vamos receber o que Deus tem para a nossa igreja. O ministério é coeso, tem que viver unido. Nós não vamos permitir uma pessoa chegando e ficando destrambelada, achando que é igual lá não sei aonde, aqui não é igual lá não sei aonde. Até que você entenda o que é a graça, o viver por fé, você vai ter ideias muitas vezes que parecem conflitantes. Depois Deus começa alinhando, a palavra vai entrando e você vai se ajustando a um corpo que vive a genuína graça de Deus. Amém? Por isso é que é meu dever vir aqui, quando Deus manda, reavivar o dom de Deus que está na sua vida. Não pode uma parte estar fervorosa e uma parte da igreja está... não pode, nós somos um corpo. Se alguém está sofrendo, o corpo inteiro sofre as influências desse sofrimento. Se o corpo está alegre, todo o corpo tem que sofrer, tem que ter essa causa, esta consequência, da alegria da outra parte do corpo. Agora, para isso, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar renovados sempre. Você precisa vir aos cultos, você precisa deixar que essa palavra renove você todos os dias. Amado, se não fosse este altar e esta palavra, eu já teria ido embora, eu já teria sido consumida. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da palavra, nós precisamos do corpo. Eu preciso da sua vida, você precisa da minha. Isto foi estabelecido por Deus. Igreja não é instituição humana, igreja é instituição divina. Foi Deus que chamou um povo de eclésia, saídos do mundo, pessoas reunidas com o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu só vou pedir o seguinte, deixa o som do jeito que está, não mexe durante a pregação. Não mexa. Tá ruim, tá bom, não me importa. Não mexa durante a pregação. Eu preciso estar ligada no que o Espírito está falando na igreja. Amém? Então assim, eu estou aqui para lhe ajudar a ter o dom de Deus, o dom da fé reavivado. Você não pode entrar aqui cambaleando, ou então por causa de uma dor na coluna, ou por causa de um aparente problema que lhe parece ter vencido, ficar em casa. Não, nós somos um corpo, eu não admito gente deste corpo em casa, eu não admito gente que fique parando por ali, por aqui, eu não sei se vai acontecer, eu estou meio desanimado. Cuidado com a sua boca tem palavras que são sementes, ou você semeia para o inferno, ou você semeia para o céu. Nós vamos colher o fruto dos nossos lábios, amados. A nossa boca é medicina, o que sai da nossa boca cura, mas também o que sai da nossa boca liga no inferno. Você pode muitas vezes produzir morte através da palavra que sai da sua boca. Então, nós temos que viver juntos, aprendendo todos os dias. Todos os dias eu vejo gente que chega aqui, ai bispa, não é assim minha amada, não fala desse jeito, não, nós vamos confiar, nós vamos conversar, volta no outro dia, vem outro, ai mas aconteceu uma coisa, mas é assim amada, você tem que estar aqui, nós temos que estar nos renovando, nós temos que estar ouvindo a palavra, nós temos que receber a inspiração do altar. Deus está no controle absoluto do nosso ministério, das nossas vidas, das nossas famílias, não está nada fora do controle de Deus, amém? Então, nós vamos reavivar o dom de Deus que está em nós. Nós vamos caminhar juntos. Diga, caminhar juntos. Diga, em vitória. Mesmo que você diga, mas eu não estou em vitória. Mas se eu estou, você vai me dar a mão e a vitória tem que passar para a sua vida. Meu amado, o bem sempre vence o mal. O certo sempre está acima do errado. Olha para quem está do seu lado. Não importa se está em vitória, se está em derrota. Quem está em vitória tem que dar mão para o outro e dizer, nós somos de vitória em vitória, de glória em glória. Diga, o bem triunfa sobre o mal. Então não tenha medo. Porque na lei é assim, eu não sei não, se esse irmão aqui está numa derrota total.
Eu não quero nada com ele, capaz de passar para mim. Que Deus é esse da igreja? A derrota não passa para a sua vida. Maior é o que está em você do que aquele que está nesse mundo. É você que passa virtudes de Jesus Cristo para quem precisa de receber virtudes de Jesus Cristo. Amém? Então olha para quem está do seu lado e diga, é de vitória em vitória. E se você hoje precisa de vitória, eu compartilho a minha com você. Glória a Deus. E de vitória em vitória, nós vamos cumprir a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta para você. Você vai cumprir essa carreira, chegar no fim dos teus dias, ai, foi uma carreira e tanto, cheia de derrota. Não! A graça de Deus que faz cumprir a carreira de vitória em vitória, de glória em glória. E saiba de uma coisa, ninguém consegue colocar o reino em primeiro lugar se não estiver avivado pelo Espírito Santo. Se a pessoa não está avivada, irmão, que reino, que nada, que igreja, que culto, que estudo, não está avivado, a igreja é a última coisa da vida dela. Não está avivado, é o frio, a chuva, é o rodízio. Não está avivado, ai, é a dor nas costas, escoliose. Não está avivado, ai, o cabelo não arrumei. Não está avivado, qualquer coisa entra na frente. Para colocar o reino em primeiro lugar, precisa estar muito avivado. Como é que eu estou avivado? Quando eu estou junto com o corpo. Meu amado, o corpo de Cristo representa a fogueira. Você é uma madeira, você é um graveto, é alguma coisa que está ali. Sai do corpo, fica longe. Você já tirou um pedaço de madeira do fogo, da fogueira? Fica um pouco lá, depois. Não dá mais. Quem tem lareira em casa sabe como é que é. E mesmo estando lá no fogo, toda hora tem que estar fazendo o quê? Tem que estar bufando, tem que estar fazendo movimento. A gente está aqui num corpo. Isto já é muito. Agora, o altar tem que na sua vida. Essa palavra de hoje está fazendo fu na sua vida. Você vai acender, meu amado. Você entrou aqui meio moribundo, você vai pegar fogo. Essa palavra aqui não volta vazia. E se você é do mesmo corpo que eu não quero brasa apagada no meu fogo. Eu quero no meu fogo gente cheia de fogo do Espírito Santo. Porque aí, amados, nós vamos iluminar essa cidade que está em trevas, esse país e esse mundo. Diga, eu recebo esta palavra. Então vamos ver o que aconteceu com Timóteo. De frente nós. Timóteo precisava de um movimento da graça. Então precisamos muito desse. Segundo Timóteo 3, graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Está dando graças a Deus, né? E diz assim, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Isso significa que Timóteo precisava de oração. Não pense que você não precisa de oração. Você precisa de oração. Eu preciso muito de oração. Nós todos precisamos de oração. E Paulo orava por Timóteo, diz a Bíblia, hein? Dia e noite. Tem situações nas nossas vidas que precisam da interferência de alguém dia e noite. Por isso esse ministério mantém grupos de intercessão. Todos os dias tem alguém orando por alguém que precisa de oração como Timóteo precisava. Dia e noite. Versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo, talvez na despedida, quando Paulo foi embora e ele ficou sozinho com o ministério para cuidar de um rebanho. Ou seria das lágrimas do serviço na obra de Deus? Ou seria das complicações de um ministério? Eu não sei que lágrimas seriam essas, porque Timóteo conhecia a graça, aprendeu a graça do apóstolo Paulo, andava com Paulo, mas chorava às vezes, irmãos.
Não fique aí fazendo cara de paisagem que você não chora. Se você chora, independente de você conhecer a graça de Deus, você passa por momentos, e eu passo, em que nós choramos. E que nós precisamos dizer, está doendo, com coragem. Porque se nós somos um corpo, você vai me ajudar e eu vou lhe ajudar na hora em que as lágrimas caem. Nas horas difíceis, diz o versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Paulo lembrava de algo marcante na vida de Timóteo. O que é que Paulo se lembrava de Timóteo? A fé. Paulo se lembrava da fé daquele garoto, amados, que era uma fé sem fingimento. Porque Timóteo era um predestinado e sabia disso. E cria na revelação. Por isso a sua fé era sem fingimento. A sua fé sem fingimento. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo precisava sim de um reavivamento, apesar de conhecer a graça de Deus. Isso mostra, amados, que o fato de nós estarmos no ministério da graça de Deus não nos torna pessoas sem nenhum motivo para a oração. Não nos torna pessoas, sabe, intocáveis, que não chorem, que não tenham problemas. Nunca dissemos isso. Timóteo precisava de um reavivamento. E ele conhecia a graça de Deus. Talvez você conheça bem a graça de Deus, saiba muitas doutrinas, mas você precise de um reavivamento. E não tenha vergonha disso, isto aqui é salutar. O ministério tinha os seus problemas. Como os ministérios têm problemas, porque lidam com pessoas que têm problemas. Versículo 7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo precisava de ouvir isto aqui. Ele sabia de tudo, mas ele precisava ouvir isso do apóstolo Paulo. E olha que ele já sabia que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ele sabia desta pregação. Você sabe da pregação desta noite. Você já me ouviu falar talvez tudo que eu esteja falando, mas hoje você precisa ouvir isso. Deus sabe que você talvez esteja aí fazendo de conta que está tudo bem, mas tem derramado lágrimas escondido. Não precisa, Deus lhe conhece. Este corpo aqui é um corpo tão lindo, tão transparente, que permite que os seus membros venham aqui e derramem as suas lágrimas. Porque há tempo de rir e há tempo de chorar, diz a palavra do Senhor. Você, meu querido irmão, precisa ouvir certas coisas que talvez você já saiba. Como nós dizemos, já estou careca de ouvir isso, já estou farto desta palavra, já entendo tudo. Mas talvez você precise ouvir, porque os teus problemas, as suas lutas, as suas aflições, talvez tenham lhe encoberto alguma coisa, lhe escondido, ou lhe feito esquecer, ou lhe colocado em dúvidas, ou apagado aquele fogo do Espírito Santo que faz arder de fé o coração de um eleito do Senhor. Você vai ouvir, Deus vai falar, eu vou soprar as brasas que estão quase apagadas dentro de você, se for o seu caso, e hoje você vai reavivar o que as mentiras do derrotado tentaram abafar aí dentro de você. Quem sabe as mentiras tentaram abafar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, a sua certeza, a sua força, a sua coragem, o seu amor pela obra, o seu chamado, os dons, a manifestação do fruto do Espírito Santo, não importa. O dom de Deus está em você. Só precisa ser reavivado. Talvez você diga, por que comigo, bispa? Afinal de contas, eu estou tão certinho, eu conheço a doutrina, eu sei que eu sou um eleito predestinado, uma pedra viva, que Deus me conheceu de antemão, que eu tenho o selo do Espírito Santo. Mas essa situação, por que comigo? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha família? Tiago 5, 17 e 18 diz assim, Elias, você já viu Timóteo, que também chorou e tinha problemas. E precisava da oração de Paulo e de ter sua fé reavivada. Elias também era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos.
e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Está dizendo, ele era como eu e você, e quando ele tinha sua fé naquele fogo, ele orava e as coisas aconteciam. Mas diz o versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Está mostrando que Elias, no fervor da fé, orava de novo, mudava uma situação, revertia, voltava como era antes. A sua fé reavivada, cheia de fogo, pode fazer qualquer coisa. E você já experimentou coisas extraordinárias como resultado da sua fé quando ela está pegando fogo. É verdade ou não é? Mas a verdade é que grandes homens da Bíblia passaram por situações que esfriaram a fé, que deixaram a eles abatidos, amedrontados. Você sabe que Elias fez tantas coisas, orou uma vez e desceu um fogo do céu, consumiu um holocausto. 450 profetas do demônio foram exterminados ali, na frente de todo mundo. Que homem, que fé, que fogo! Mas esse mesmo homem teve um momento na sua vida em que ele teve medo de uma ameaça de uma mulher, e fugiu e se escondeu numa caverna. Moisés, o libertador do povo de Israel, dos hebreus, da servidão do Egito. Moisés teve momentos em sua vida, e um momento muito crucial, em que ele pediu a Deus a morte, porque estava muito pesada a sua missão, a sua função. O apóstolo Paulo, que conhecia a graça de Deus, era o apóstolo da graça de Deus. Pediu ao Senhor que lhe tirasse um espinho que ele tinha na carne e que lhe fazia esmorecer, que lhe fazia, se fechar. Um homem de Deus chamado Gideão, grande homem, libertador também, em certo momento do povo de Israel, se achava incapaz para cumprir uma missão que Deus tinha lhe dado. E Deus o chama de homem valente. Chega a dizer para ele, homem valente, vai nessa tua força. E dizer, nesta noite, Deus está dizendo para cada um aqui, você é valente, você tem força. E você está olhando, eu estou chorando escondido. E Deus está dizendo, é porque a fé está só escondidinha atrás das tuas lágrimas. Mas eu enxugo as tuas lágrimas, com essa palavra eu sopro essas brasas da tua fé, e o fogo que vai surgir daí vai fazer com que a vitória seja reacendida na sua vida. Você tem que receber isso para você. Você sabe que José, filho de Jacó, aquele filho mais novo de Jacó, foi um dia para o palácio, estava lá no Egito, era o primeiro homem depois de Faraó, mas ele tinha uma mágoa tão grande, e quando ele viu seus irmãos, todo o passado dele veio à memória, veio à tona, e diz que José, Kennedy, ele chorou no palácio tão alto, que todos no palácio, nas casas vizinhas, no povoado todo mundo ouviu o choro de José, o lamento de José. Jesus, nos dias da sua carne, sabe o que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Veja, todos foram, num momento de suas vidas, passíveis de lágrimas, de dores, de medo, de sensação de desconforto, de temores, mas todos eles foram sustentados por Deus. Todos cumpriram cabalmente todos os desígnios de Deus para eles nesta terra. Todos se submeteram à vontade de Deus. Ouça, meu amado irmão, nós vamos orar agora, como orou o profeta Abacuque. E você vai ver que algo extraordinário Deus preparou para acontecer dentro de você. Porque não adianta você orar por coisas para acontecerem à sua volta, se dentro de você a sua fé estiver lá, embustada lá, não sei, embustida, estiver lá fechada, seca, apagada, ela está lá. Ela está lá. E é o dom mais precioso. Por essa fé, você vê situações sendo mudadas. Por essa fé, mortos podem voltar à vida. Mas se ela estiver apagada, ela não faz nada. E nós vamos orar. E ela vai
reacender. Eu creio. Abacuque 3:2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso é uma oração de um profeta da velha aliança. O Senhor já se lembrou da misericórdia, já usou de benevolência com a nossa vida, já manifestou a sua graça em nós. E o Senhor já respondeu e está pronto para responder a nossa oração também. Se você se sente hoje alarmado, amedrontado, assustado, quem sabe cheio de temores, olha, o Senhor vai fazer a obra dele na sua vida ser conhecida. Porque Deus quer que você seja luz, que você brilhe. Mas sem o fogo que está dentro de você, você não consegue brilhar. Você vive como um pedaço de madeira, lá dentro tem um fogo apagado. Precisa ser aceso. E aí, quando ele for aceso, vai queimar tudo. Vai iluminar tudo à tua volta. E você vai ver o que é viver de glória em glória, de vitória em vitória. Esta noite é uma noite para nós encerrarmos com o reavivamento da nossa fé. Então é hora. Nós temos uns minutos. E eu conclamo a igreja agora para que fique de pé. E eu não quero ninguém preocupado com o irmão ao lado. Ligado sim no corpo, mas preocupado não. Ninguém com vergonha, é você e Deus. Você sabe o que tem se passado aí dentro do seu peito. Você sabe se você tem derramado lágrimas escondido, se você tem sofrido calado, se você não tem podido compartilhar certas situações por vergonha, ou por achar, ele vai na igreja e está passando por isso, que vão dizer que eu não sou um homem de fé, que eu não sou uma mulher da graça. Você é. Você é da fé, você é da graça, mas você é como Elias, como Moisés, como Gideão, como Jesus na carne. Você tem dores, você tem angústias, e você tem lágrimas para derramar por conta dessas dores, dessas angústias. Não se prive de nada. Agora é hora de você abrir a boca e começar a dizer, eu quero, Senhor. Já que o dom está aqui dentro, porque Deus não tira. Os dons e a chamada são irrevogáveis. Então não saiu. Tem gente que diz, eu quero que ore para voltar a minha fé. Não. A fé está aí dentro. A oração é para que essa fé seja reavivada. E que incendeie. E que o fogo que vai surgir aí de dentro de você queime e destrua toda mentira do derrotado e que também mostre a luz de Jesus que está em você. Porque Deus quer usar a sua vida, mas Deus quer usar a sua vida acesa, cheia de fogo do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Quem está disposto agora a reavivar? Nós vamos ver isto. É possível? É. Paulo disse que podia acontecer isso até à distância. Ele escreveu uma carta e diz, reaviva o dom que há em ti. Reaviva. Eu estou aqui no altar, você está aí. E agora eu te digo, reaviva o dom que há em ti. Vamos reavivar como, bispa? Falando, crendo. Se necessário, chore diante de Deus. Eu não sei como é que foi a oração de Elias na caverna. Eu não sei qual foi a oração de Moisés. Eu só sei que eles pediram, quase todos eles pediram a morte. Talvez alguém aqui esteja em desespero de morte. Você não vai morrer. Deus tem a solução, mas você precisa ser reavivado nesta noite. Para crer e para ver a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus bom, Deus que compreende, que nos sonda, um Deus que nos conhece, um Deus que perscruta o nosso coração, as nossas entranhas, que sabe tudo a nosso respeito. E por isso, trouxe do trono da graça a palavra que acabamos de receber.
Obrigada, Senhor, porque esta voz vem calar fundo nos corações de muitos filhos, muitos eleitos que estão aqui dentro deste santuário, muitos que estão à distância. Quem sabe pessoas que se encontram frias, pessoas que estão como pessoas mortas, pessoas paradas. Quem sabe algum cristão que já foi muito avivado, muito cheio de fogo, de euforia do Espírito Santo, de ousadia na fé. Quem sabe aqui se encontram pessoas que já viram grandes milagres, até por conta de colocarem a sua fé com o fogo do Espírito Santo em determinada situação. Deus, tu não queres o teu povo rendido às mentiras do derrotado. O Senhor não quer o seu povo amedrontado, intimidado. O Senhor não quer ver o teu povo frio. Por isso, Pai, nós nos abrimos nesta hora para que haja aqui entre nós um grande reavivar do dom da fé, Jesus. Ó Deus, especialmente naquela vida que entrou aqui desesperançada. Aquela pessoa que entrou aqui, Senhor, sem força, sem ânimo, sem coragem, sem vontade para viver. Aquela pessoa que entrou aqui entregue a uma enfermidade, a um mal-estar, a uma depressão. Aquela pessoa, Senhor, que pensa talvez que a fé tenha saído, ido embora. Senhor, é impossível, porque aquilo que tu dás, tu não retiras. O Senhor não revoga. Nós recebemos a fé santíssima, a fé pura, a fé que é dos eleitos de Deus, para que a fé manifestasse, Senhor, o sobrenatural em nossa vida. Não há outra forma de vermos o sobrenatural, só através da fé. E nós temos a fé legítima. Por isso, Pai, eu sei que tu tens trazido alguém aqui nesta noite, que tem situações que só o sobrenatural, só um milagre, só um toque completamente divino pode livrar, pode mudar. Mas isso só acontece se a fé entrar em ação, Senhor. E nós queremos agora que esta fé entre em ação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nosso bispo, os pastores que estão aqui, vão passear entre a igreja e vão encostar em você. Como se fosse um toque que reavive a tua fé. Não é isso que vai fazer a sua fé ser reavivada. É a palavra, é o mover do Espírito Santo. Mas eu quero que você sinta que você é membro de um corpo e que nós estamos juntos. E o toque que eles derem na sua mão, no seu ombro, no seu braço, é para lembrar que você faz parte de um corpo bem ajustado, onde Cristo é o cabeça. E que nós temos um chamado e uma missão. E que nós precisamos andar, todos nós, reavivados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, comece a falar com Deus. E os pastores, as pastoras, os presbíteros, presbíteras, podem tocar em alguém e dizer: reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Se você quiser orar alto, ore alto. Se você quiser chorar, chore. Deixa agora o Espírito Santo falar pelos seus lábios. Deixa o Espírito Santo se mover com liberdade. Não reprima aquilo que é de Deus. Não guarde mais isso numa geladeira. Deixa o Espírito Santo lhe aquecer interiormente. Reaviva o dom que há em ti, meu amado. Reaviva o dom. Se você fala em línguas e não fala há muito tempo, agora é hora de você falar em línguas espirituais. Deixa fluir dos seus lábios. Aqui pode. Aqui é o lugar onde temos liberdade do Espírito Santo. Deixa o Espírito fluir através da sua vida. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Em nome de Jesus, você é importante para Deus. Esta situação
é vencida pelo poder da fé. Isso que está se levantando contra a sua vida não pode lhe deixar frio, em nome de Jesus. Abatido, atemorizado, levante-se hoje, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Abra a tua boca, deixa o Espírito Santo encher os teus lábios. Deixa que o Espírito flua, porque Ele intercede por nós até com gemidos, amados, até com gemidos. Tem gente que às vezes só consegue gemer. Deixa que o gemido saia. Reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus Cristo. Reaviva o dom que há em ti, Ana Carolina, reaviva o dom. Não deixa a repressão na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir, em nome de Jesus. Que ele flua, porque você tem que brilhar, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Oh, reaviva o dom que há na tua vida, em nome de Jesus. Oh Deus, ninguém pode reter, ninguém pode parar, ninguém pode segurar aqueles que são teus, Senhor. A obra que tu tens, Senhor, nesta vida, ninguém pode impedir, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh Deus, que o fogo venha ainda mais forte do que antes, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Maria Elisa, reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Que você brilhe, que você leve a glória e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Verônica, reaviva o dom que há na tua vida. Deixa Deus brilhar através da tua vida, em nome de Jesus. Oh Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Algo novo, Senhor. Reaviva o dom que há em ti. Cida, reaviva o dom que há em ti. Não reprima nada. Deixa Deus te usar. Deixa Deus se manifestar pela tua vida, em nome de Jesus. Irmão Gilberto, reaviva o dom que há em ti. Renova a tua mente, os teus sentimentos. Irmão Celso, reaviva o dom que há em ti. Fátima, deixa Deus te usar. Oh, não reprima o Espírito Santo. Se abra, se solte. Deus tem algo grande. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Jariz, reaviva o dom que há em ti. Deixa Deus te usar. Brilhe para Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Silvia, reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo fluir da tua vida. Meu irmão, não reprima nada, em nome de Jesus. Deixa falar, abre a boca. Não é calado que você reaviva nada, que você mostra o fogo. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Andalabacharalabás, oriliancharalabás, aralabás. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Reaviva o dom que há em ti. Aleluia, glória a ti, Senhor. Glória a ti, em nome de Jesus. Reaviva o dom que há em ti. Deixa Deus te usar. Alabachandalamas, oralabachorandalamas, orandalamasharalabaias. Há um brilho que Deus quer emanar pela tua vida. Deixa Deus te usar. Renda-se a Deus. Renda-se ao mover do Espírito Santo. Reaviva o dom que há em ti. Aleluia. E a luz do Espírito Santo brilha através da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Oh Deus, essa noite tem que fazer diferença. Reaviva o dom que há na tua vida. Oh, acende o fogo que está apagado. Senhor, eu creio, Deus. Eu creio que ninguém pode impedir, ninguém pode reter aquilo que é teu. Oh Senhor, eu creio num chamado que é irrevogável, num chamado, Senhor, num ministério que ninguém pode tirar. Aquilo que tu dás é irrevogável, Senhor. Oh Deus, que haja reavivamento, que haja o fogo, que haja rendição. Oh Deus, que a tua luz brilhe através do teu Filho, Senhor. Que ele seja usado na tua causa, Senhor, como
tu queres, não como ele acha, como tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom de Deus que há em ti. E agora que você se sente reavivado, comece a declarar as situações que têm que ser queimadas, exterminadas, destruídas da tua vida. Reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti. Oh, que o fogo do Espírito Santo te aqueça por dentro, vocês transmita aquilo que Deus quer que seja transmitido. Reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que aquilo que Deus determinou seja o que você verá, que você veja aquilo que Deus quer e espera da tua vida. Oh, fogo do Espírito Santo, reacende dentro de cada espírito, Senhor, de cada coração, em nome de Jesus. Reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti. Deixa o Espírito Santo fazer do jeito dele, não é do teu jeito, é do jeito dele. Deixa, por isso muita coisa tem sido retida, apagada. Deixa o Espírito Santo fazer como ele quer. Ora, reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Não retenham nada, deixa os sentimentos, deixa a tradição, deixa a vergonha de lado. Onda marachanda lamas, andalabaia charanandamas, ora labaia chaia. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom. Volta ao fogo, volta ao fogo. Nada de frieza, nada de frieza. Nós somos o povo quente, não somos frios, não somos mornos, somos o povo da graça de Deus. Reaviva o dom que há em ti, que o Espírito Santo de Deus flua através da tua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, que o fogo saia através destas vidas e consuma tudo que é mentira, tudo que é mentira e cilada de Satanás. Todo laço do passarinheiro está sendo desfeito agora, queimado. Oh Deus, o teu fogo não pode ninguém impedir, Jesus. Oh Deus, reaviva o dom que há na tua vida, reaviva o dom de Deus que há em ti. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Reaviva o dom que há em ti, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ola baixanda lamas, ora balabassora labaixanda labas. Oh, este fogo ninguém retém. Alabachara labas. Que tudo que é mal e mentira seja consumido. Andalabachara labas. Oh, aleluia, Senhor. Reaviva o dom que há em ti, na tua casa. Homem de Deus, homem valente. Aleluia, aleluia, aleluia. Homem valente, mulher valente. Alabachanda labas. Igreja, onde é que está esse fogo, igreja? Onde é que está esse fogo, igreja? Internautas, recebam aí, acendam agora o fogo, a chama do Espírito Santo. Que nada impeça, que nada retenha, que nada detenha. Oh Deus, esse fogo é santo, Senhor. Esse fogo faz, Senhor, com que tudo que é mal seja queimado e destruído nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, as lágrimas de choro, de pranto, de dor, dão lugar agora, Senhor, a um riso de alegria, de felicidade. A tua paz invade os nossos corações, Senhor. A confiança volta, Senhor. A esperança volta, Jesus. A certeza da vitória volta, Pai. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Algo está acontecendo, algo grande está acontecendo. E nós somos um corpo, Senhor, que se sente agora incendiado pelo poder de cada chama, de cada membro deste corpo, para ser luzeiro no mundo, pessoal e ministerial. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia!
Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tá quente por dentro? Graças a Deus. Que esse calor envolva tudo à tua volta também. Bispo Raio vem dar a bênção final. Nós vamos encerrar assim. Passamos 10 minutos. Os irmãos, depois da bênção, estão livres. Mas eu gostaria que o grupo de louvor ficasse aqui cantando enquanto nós nos cumprimentamos. É tão bom, é tão gostoso que nós possamos ser despedidos debaixo dos louvores a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por essa palavra de reavivamento dos dons que Tu mesmo colocaste no coração dos Teus filhos, Jesus. Declaramos, ó Deus, que nós sairemos desse lugar, ó Deus, com o nosso coração alimentado, Jesus, e prontos para enfrentar os desafios do dia de amanhã e superá-los em nome de Jesus. Aqui está um povo mais do que vencedor, Jesus, porque aquele que venceu o mundo, aquele que venceu a morte, nos fez mais do que vencedores. E nós tomamos posse, Jesus, de tudo aquilo que foi pregado nessa noite. Declaramos que os dons que nós recebemos de Ti, as chamadas que são irrevogáveis, restituídos, reavivados, em nome de Jesus. E tudo isso para a honra e para a glória do nosso Deus. E agora eu declaro, Jesus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão permanentes e constantes na vida de cada filho teu, em nome de Jesus. E aqueles que já têm os seus dons reavivados, recebem essa palavra, digam amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero todas as mães aqui sábado, às 5 horas da tarde. As que vão colaborar conosco, procurem a presbítera Tia Lu, por favor. Se você precisar sair, fique à vontade. Você já está quente, fervoroso, abençoado. E você será acompanhado pelos anjos do Senhor. Quem puder ficar, cante conosco, encerrando o nosso culto.